Bem-vindo ao PlanUp 360 Graus, o podcast do Centro de Planeamento e de Avaliação de Políticas Públicas. Acompanhe-nos e descubra como a perspectiva, o planeamento, a monitorização e a avaliação podem contribuir para políticas públicas mais eficazes, transparentes e próximas das pessoas. Este episódio de junho é inteiramente dedicado ao 14º Congresso Nacional da Administração Pública, uma edição centrada no tema Reforma do Estado, Pessoas, Processos e Tecnologia, que serviu de espaço de reflexão estratégica e de debate sobre a modernização e o futuro do setor público. A Reforma do Estado esteve em destaque no 14º Congresso da Administração Pública durante 2 dias e na DGAEP, Arte e PlanUp reuniram responsáveis e especialistas para discutir soluções centradas em pessoas, processos e tecnologia. Esta edição ficou marcada por uma organização mais articulada entre entidades, de acordo com a opinião de Luísa Neto, presidente do INA. Independentemente de ser organizado pelo INA, este ano tivemos uma articulação mais dinâmica com estas entidades, porque entendemos que o tema da reforma do Estado, com as pessoas, processos e tecnologia, estes 3 pilares exigiam precisamente este concurso das várias entidades e, portanto, o programa foi co-construído num processo que, enfim, teve as suas dificuldades, mas que foi também muito prazeroso e julgo que os objetivos foram plenamente atingidos. Uma lógica de trabalho conjunto que, segundo o INA, deverá prolongar-se. Um dos resultados mais claros foi precisamente esta necessidade de continuar um percurso de governança colaborativa entre as entidades e perceber que são entidades que concorrem para os objetivos de serviço público da administração. E esse é um método, é um caminho, essa ideia de colaboração, de co-construção de um percurso, continuarmos de facto a perceber que, independentemente das atribuições e das competências de cada entidade, há questões que necessitam que nos sentemos sempre a uma mesma mesa, tendo em conta aquilo que é a administração pública e aquilo que é a satisfação e última análise das necessidades dos cidadãos. O objetivo passa por consolidar uma resposta mais integrada da administração pública, orientada para as necessidades dos cidadãos. Entre as prioridades identificadas está a valorização das lideranças e a capacidade de atrair e reter talento, conforme defende Bruno Santos, diretor-geral da DGAEP. A principal prioridade que nós encontramos tem a ver com o tema à centralidade da discussão daquilo que é a capacitação das lideranças atualmente na administração pública, aquilo que é o próprio modelo de orgânicas que nós queremos colocar nas entidades da administração pública para que haja uma centralidade sobre as próprias pessoas. Hoje em dia temos fatores de conquista da atratividade, fatores de conquista de retenção de talento e, acima de tudo, que é a notória competitividade que temos com o privado. Ora, para conjugarmos isto tudo e termos uma reação positiva, nós temos também a olhar para aquilo que é a centralidade do problema e tratá-lo por tudo. Na consciência que temos que ter uma ação de mudança, na consciência que temos que ter um conceito e um branding próprio que nos permita enaltecer naquilo que é ser administração pública, nos seus benefícios e nos seus valores e, acima de tudo, para que as lideranças, confrontadas com este tema, que é um tema que nos exige seriedade, dedicação e missão, sejam transformadoras na procura das melhores soluções para que a atratividade e a retenção exista. Num contexto de concorrência com o setor privado, a administração pública procura afirmar-se como uma escolha profissional competitiva, sobretudo junto das gerações mais jovens. A utilização de dados e de inteligência artificial foi também destacada. Os dados são muito importantes. Há 20 anos nós não tínhamos nem metade da volumetria de dados que nós temos. Hoje temos muitos dados, temos fake dados, mas os dados não podem substituir a decisão do líder. Os dados não substituem as decisões do dia-a-dia. Os dados são auxiliadores para as decisões. Mas os dados têm hoje em dia, associado à compreensão da inteligência artificial e àquilo que é o efeito do tratamento dos dados, uma oportunidade que há muito poucos anos nós não tínhamos, que é a questão da prospectiva. Ou seja, tentar percepcionar as tendências, tentar perceber aonde é que está o foco para a melhor decisão e, a partir deles, onde é que nós conseguimos construir pensamento futuro. Apesar dos avanços, persistem obstáculos, sobretudo ao nível legal, conforme defende Luís Correia, diretor de Gestão de Produto da Arte, em relação à interoperabilidade. Aquilo que nós procuramos fazer é sentar as entidades à mesa e perceber onde é que pode estar aqui algum ponto de falha. Acreditamos que existem entraves neste momento, que até nas próprias análises internacionais temos tido conhecimento, que Portugal tem que se posicionar de uma forma muito mais competitiva, agilizando a parte dessa chamada interoperabilidade legal. Ou seja, temos que ter legislação que consiga não ser um entrave à interoperabilidade. E hoje em dia, por aquilo que vemos, muitas vezes o que acaba por acontecer é que duas entidades estão de acordo
no bem que vão criar, pela interoperabilidade, mas depois o que acaba por acontecer é que, em termos legais, temos um entrave, temos pareceres que têm que ser aguardados e esperamos muitas vezes até 6 meses em algo deste tipo. A necessidade de simplificação legislativa surge como condição essencial para acelerar processos e melhorar a articulação entre serviços. Ao mesmo tempo, os dados abertos são apontados como uma oportunidade de inovação. Os dados abertos, tal e qual como são disponibilizados no portal dados.gov, têm que em si mesmo ser dinamizados por comunidades. E aquilo que estamos a fazer também é pegar nos datasets que ali estão e, por exemplo, em interações com a academia, desafiar para que os dados sejam utilizados e se promovam as tais reutilizações, que são também elas divulgadas no portal. O Congresso serviu ainda como espaço de partilha de práticas, segundo Pedro Saraiva, diretor do Planap. O Planap tem todo o gosto em dar-se a conhecer através, por um lado, práticas internas de gestão de pessoas e gestão estratégica de Planapers foi o tema de uma das sessões, não com a ousadia de pretender dizer que é o único caminho ou que é o melhor caminho, é o nosso caminho e por via disso admitimos, até por essa reação da plateia, que podemos inspirar outros a evoluir no modo como gerem pessoas dentro da sua própria administração pública, ou por via de dar a conhecer alguns dos projetos que temos vindo a desenvolver e temos um portfólio muito interessante de atividades centradas em recursos humanos na saúde em Portugal e, portanto, são 2 contributos diferentes, tendo como ponto comum pessoas. E deixou sinais de mobilização para a mudança. Eu sinto uma grande vontade de aprender, uma grande vontade de partilhar e uma grande adesão, uma dinâmica de mudança, de reestruturação, de reforma do Estado através da administração pública. Num momento de transformação, a administração pública procura afirmar-se como um setor mais colaborativo, mais preparado e mais próximo dos cidadãos. O caminho, sublinham os participantes, faz-se com pessoas, melhores processos e tecnologia ao serviço do interesse público. No 14º Congresso da Administração Pública, o Planap apresentou 2 sessões experimentais com abordagens distintas, mas com um objetivo comum: repensar a gestão das pessoas no setor público. De um lado, o roteiro da gestão estratégica dos Planapers, centrado na experiência interna da organização; do outro, uma sessão dedicada ao planeamento de recursos humanos na saúde, com foco nos desafios estruturais do sistema. Na primeira sessão, o Planap abriu portas à sua própria realidade organizacional. O roteiro de gestão estratégica dos Planapers apresentou práticas concretas de gestão de pessoas num modelo que valoriza a experimentação, conforme explica Joana Barradas. A mensagem, sobretudo, que nós quisemos transmitir foi: nós aqui temos espaço para experimentar. E achei curioso, porque algumas das pessoas que vieram falar comigo no final, o que me transmitiram foi: nós não temos espaço para experimentar nas nossas organizações, nem temos lideranças envolvidas. As lideranças estão distantes de nós, não nos ouvem, não se envolvem no nosso trabalho e, portanto, este ambiente transformador que nós de alguma forma experimentamos todos os dias e acabamos também, se calhar, por nem sempre valorizar porque já estamos habituados a ele. A possibilidade de testar soluções, ajustar práticas e envolver equipas surge aqui como um dos principais fatores diferenciadores. Uma abordagem que contrasta com a realidade de muitos serviços públicos onde, segundo vários participantes, falta espaço para inovar e lideranças mais próximas. Ao longo da sessão foram apresentadas iniciativas já em curso. Todas as práticas estão em ação. Eu não apresentei nenhuma que seja para fazer. Entre elas, programas de desenvolvimento de lideranças baseados em feedback 360 graus, coaching ou espaços informais de partilha de conhecimento, medidas que resultam da escuta interna e de um esforço de adaptação contínua. Mais do que práticas isoladas, está em causa uma cultura organizacional que, segundo Carla Ribeiro, da área de recursos humanos do Planap, faz com que os Planapers vistam a camisola. Eu acho que o Planap é uma casa muito especial. Eu no Planap sinto-me em casa. Uma cultura assente na proximidade, na participação e na visão estratégica da gestão das pessoas, ainda pouco generalizada na administração pública. Se nesta primeira sessão o foco esteve na experimentação interna, a segunda trouxe para o debate uma escala mais ampla e estrutural. A apresentação dedicada ao planeamento de recursos humanos na saúde centrou-se nos desafios de um dos setores mais pressionados da administração pública, conforme explica a consultora sénior Ana Sofia Ferreira. Eu começaria por dizer, ainda
na existência de um estudo prospectivo sobre as necessidades de profissionais de saúde. Isso também condiciona, em segundo lugar, a política formativa, não é? Nós estamos a formar profissionais de saúde sem saber exatamente se eles se adequam em competências e em necessidade à realidade da procura de cuidados de saúde que existe. E, em terceiro lugar, uma falha que me parece bastante substancial é a falta de atenção e de medidas dirigidas à retenção dos profissionais. Neste momento existe uma competição muito grande, nomeadamente entre o setor privado e o setor público, e penso que não está a ser devidamente tido em conta o desenho de incentivos, que não são só económicos, que na verdade atraiam os médicos novos e outros profissionais jovens para o Serviço Nacional de Saúde em particular. Outro dos problemas identificados passa pela falta de monitorização. Se nós conseguíssemos ter um sistema de monitorização com informação que já existe e com indicadores que até já existem, mas passar a ter essa informação organizada e publicamente disponibilizada, e as contratações de profissionais pelas instituições passarem a obedecer a algum tipo de critério de planeamento, e de necessidade, já era um grande avanço. Depois, diria que é preciso urgentemente, pensando nos tais 12 meses, desenhar medidas de incentivo que atraiam os profissionais para as regiões onde há maior carência, que sejam diferentes das medidas que existem nas outras regiões onde não há tanta carência. 2 sessões, 2 escalas distintas da experiência interna de uma organização à complexidade de um sistema nacional. Em comum, a necessidade de planear melhor, envolver pessoas e criar espaço para testar soluções. Porque na administração pública, a transformação faz-se tanto no detalhe das práticas como nas grandes decisões estruturais. Chega assim ao fim mais uma edição do Plan-Up 360 Graus. É tudo por hoje. Novo encontro marcado no próximo episódio que sairá durante o mês de julho. Até lá então.